Sabe qual é o transporte mais seguro da droga em São Paulo? E o mais caro? Qual é? O carro da Polícia Militar. E muitas agressões na rua? Muitas. No começo, quando a cidade estava muito vazia e o povo da rua deixou de ser cenário e todo mundo os viu, isso, por um lado, aumentou a solidariedade, mas, de um lado, aumentou muito a violência da Polícia Militar contra eles, aumentou muito a violência da Guarda Civil Metropolitana, e o Rapa, nem na pandemia, cessou de tirar as poucas coisas que eles têm. O que está nos chocando muito é uma proposta que tem apoio de vereadores e vereadoras e do próprio Poder Executivo, que é fazer acampamento social, é camping de concentração, que quer formar guetos em lugares afastados, como o clube lá de Santo Amaro, para tirar da Praça Ramos, para tirar do pátio do colégio, para tirar da Praça da Sé. E aí, quem não for, vai descer a biaba, porque diz, agora tem o camping. Por que eles não foram? Porque não querem. E aí vão criminalizá-los por não quererem a institucionalização e a tutela do Estado. Isso é uma forma eleitoreira de clientelismo e de higienização. Camping de concentração. Amigas, amigos, hoje eu estou com o padre Júlio Lancelotti, que é pároco na igreja de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca. Ele atua junto a menores infratores, detentos com liberdade assistida, pacientes com HIV, e tem um conhecidíssimo trabalho com pessoas em situação de rua e menores, e, enfim, dos necessitados. Boa noite, bom dia, boa tarde. Padre Júlio, o que o senhor está vivendo e vendo nas ruas de São Paulo nesses meses de pandemia? Eu estou vivendo e sentindo a solidão do povo, o medo, a ansiedade. Durante todos esses dias da pandemia, que nós já estamos, não sei se já com quase 200 dias desse estado de emergência, principalmente os primeiros dias de isolamento social, eu vi o povo da rua muito assustado. A cidade toda fechada, as ruas vazias. Eu aprendi durante esse tempo e tenho aprendido a me alfabetizar nos olhos das pessoas. Porque com a máscara, o que você vê rapidamente são os olhos. E ler os olhos não é fácil. Os olhos assustados, admirados, as mais diferentes reações, os que negam, os que dizem que o povo da rua nem o coronavírus não quer, embora tenhamos tido mais de 30 óbitos, muitas pessoas com suspeitas sendo socorridas. O número dos moradores de rua aumenta muito, o número de grupos familiares, de mulheres com crianças, o grupo da comunidade LGBTQIA+, aumenta muito na rua, o número de jovens, a busca de uma resposta, desde a busca de uma coberta, a busca de uma máscara, a busca de um alimento, a busca de uma carroça. Estimava-se antes da pandemia que São Paulo já teria algo como 25 mil pessoas morando nas ruas. É esse número mesmo? Aumentou muito? Como é que está? Não, isso não é uma estimativa, isso foi o resultado do censo que foi feito por um grupo contratado do Espírito Santo, um censo que o IBGE agora está ameaçado de nem fazer o censo normal. Isso. Né? O censo que seria de 2020, agora, por questão econômica, estão querendo nem fazer o censo. Então, o IBGE não faz o censo da população de rua, porque tem que ter uma metodologia própria. O primeiro censo da população de rua feito em São Paulo, para você ter uma ideia, foi feito no governo do ex-prefeito Celso Pitta, pela secretária de Assistência Social da época, a doutora Alda Marco Antônio. Nós, no primeiro censo, tínhamos quase 7 mil pessoas. No último censo, feito entre 2018 e 2019, chegamos a 24.700 e 300 pessoas, o que deu um aumento
de 53%. Mas mesmo esse censo, esse último que custou R$ 1 milhão, esse censo não ficou aquém do número verdadeiro. Nós sabemos do número real. Nós hoje vemos por vários dados que nós cruzamos de que esse número é mais de 30 mil pessoas que estão pelas ruas da cidade. Está havendo uma movimentação muito grande. Desde as grandes migrações internas, nunca nós tivemos uma movimentação interna no Brasil como estamos tendo agora em busca de trabalho. Por isso aumenta muito o número de jovens, aumenta muito o número de grupos familiares, aumenta muito o número de ocupações nas cidades. O Rio de Janeiro está chegando a 17 mil pessoas pelas ruas. Esse número é de um aumento exponencial em Florianópolis, em Porto Alegre, em Natal, em Fortaleza, em Salvador, todas as grandes cidades brasileiras, a ponto que o IPEA considera que o Brasil hoje tem mais de 220 mil pessoas pelas ruas das grandes cidades. E em São Paulo, em que lugares o senhor está atuando fisicamente? Fisicamente, nós temos uma atuação mais na Zona Leste, no centro. Nós temos a Casa de Oração do Povo da Rua, que foi construída por Dom Paulo Evaristo Arnes, e você sabe que a Casa de Oração foi construída com recursos que vieram dos budistas, quando Dom Paulo ganhou o prêmio no Ano da Paz em Tóquio. Então, na Casa de Oração, nós temos atendido mais de 600 pessoas por dia. Na paróquia onde estou, nós chegamos a atender durante a pandemia 500 pessoas por dia. Mas há o atendimento dos franciscanos no Cefras, que chega alguns dias a ter mais de 3 mil refeições. Também há o atendimento da Aliança de Misericórdia, da Missão Belém, o atendimento do Arsenal da Esperança. Então, são vários os grupos católicos, como a Fraternidade do Caminho, como a Fraternidade Emaús, que atende lá no extremo da Brasilândia, no Jardim Rincão. Então, há muitos grupos que se coordenam na pastoral de rua da Arquidiocese de São Paulo e através das ações da Igreja Católica, mas nós temos muito atendimento de igrejas evangélicas, de grupos espíritas que são imbatíveis na presença da rua. E uma coisa que eu tenho lembrado muito: a solidariedade não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana. Nós não podemos considerar que os ateus não sejam solidários, nem que os que não têm religião. Eles também estão presentes em muitas áreas de São Paulo na atividade de rua. Eu, fisicamente, de manhã, estou na comunidade São Martinho de Lima e na paróquia de São Miguel Arcanjo, no atendimento direto à população de rua. Mas nós somos muitos grupos espalhados pela cidade. O senhor se contaminou ou não? Não, eu fiz, logo no começo estavam preocupados e eu fiz o exame rápido, mas o exame rápido é muito frágil. Depois de algum tempo, eu fiz a sorologia do laboratório do Hospital do Einstein e deu não reagente, e agora há poucos dias eu fiz um novo exame também de sorologia no laboratório do Albert Einstein e também deu não reagente. Então agora só daqui a um tempo que eu vou fazer outro exame. E cresceu realmente muito o número de pessoas em situação de rua, né? A gente vê, é visível, né? É visível. O aumento pelo censo é de 53%, mas esse aumento ainda é maior, porque todos os dias chegam novas pessoas na cidade, todos os dias chegam novas pessoas na rua. Se você olhar o pátio do colégio, a Rua Boa Vista, a Praça Ramos de Azevedo, são acampamentos. A Praça da Sé é um grande acampamento de pessoas que não têm casa, que não têm onde morar. E muita gente vai para a rua para comer, porque eles têm que escolher entre pagar o aluguel ou ter comida. Então, como eles não conseguem o dinheiro do aluguel na rua, eles vão para a rua para poder comer. O senhor falou em solidariedade, mas eu ando por bairros
chamados bairros nobres, né? Higienópolis, Jardim, e é como se essas pessoas fossem invisíveis, eles estão ali nas sarjetas, debaixo das marquises. O que que o senhor vê quando o senhor está na rua em relação a esse contraponto, a esse confronto entre o que está ali e o que não está sendo visto? Então, a população de rua é invisibilizada como a percepção. Você só percebe o que você quer. Como dizem os psicólogos, a percepção é seletiva. Então, quem não quer enxergá-los, não vai enxergá-los mesmo. Há uma intencionalidade de invisibilizá-los, como há uma intencionalidade do poder público de ter ações higienistas. Nós tivemos, quinta-feira passada, uma ação higienista da Guarda Civil Metropolitana, até da Polícia Militar e da Prefeitura de São Paulo, na Praça Princesa Isabel. Eu queria aproveitar esse espaço de dizer o que está nos chocando muito é uma proposta que tem apoio de vereadores e vereadoras e do próprio Poder Executivo, que é fazer acampamento social, camping social, que é... Isso em São Paulo. Em São Paulo. Quando, em São Paulo, o Ministério Público recebeu uma representação, da qual eu fui signatário também, e recomendou à Prefeitura 8.000 leitos em unidades habitacionais da rede hoteleira da cidade. A rede hoteleira ficou vazia, os hostels ficaram vazios. Londres colocou na rede hoteleira, até na rede hoteleira de luxo da cidade de Londres, os moradores de rua, que inclusive começaram a fazer a manutenção do hotel. São Paulo rejeitou. Para você ter uma ideia, o primeiro edital da prefeitura teve 7 inscritos, a prefeitura não homologou nenhum. No segundo edital da prefeitura, ele faliu porque ninguém se inscreveu. E aí a prefeitura contratou de emergência 150 leitos. Dos 8.000 recomendados pelo Ministério Público e autorizados pela Câmara Municipal, antes da recomendação do Ministério Público, a prefeitura teve a façanha de conseguir 150 leitos e disse que está tentando mais 80 e está querendo fazer camping social. É uma coisa terrível. É o campo de concentração. Social. Exatamente, nós estamos chamando camping de concentração. Não camping social, é camping de concentração, que quer formar guetos em lugares afastados, como o clube lá de Santo Amaro, para tirar da Praça Ramos, para tirar do pátio do colégio, para tirar da Praça da Sé. E aí, quem não for no camping, que é institucionalizado a um alto custo, que tem até cozinheira, psicólogo, assistente social, educador social, quem não for vai descer a biaba, porque diz, agora tem o camping. Por que eles não foram? Porque não querem. E aí vão criminalizá-los por não quererem a institucionalização e a tutela do Estado. O povo da rua não quer ser tutelado. A gente tem que ter autonomia para que ele tenha responsabilidade. O povo da rua pode fazer a sua comida, não precisa de cozinheira. Eles sabem cozinhar. É um custo que cai. Isso é uma forma eleitoreira de clientelismo e de higienização. Camping de concentração. Mas falando nisso, me lembro de 2 experiências, se não me engano, 2011, com o governo Alckmin e depois com o prefeito Dória, de espalhar os usuários de drogas ali do centro da cidade, e que acabou sendo um desastre, né? Porque apenas fez isso, espalhou e mais nada, como se eles fossem sumir ou desaparecer. Isso é importante você lembrar, porque o que é que governa São Paulo? É a especulação imobiliária. A especulação imobiliária está no coração da cidade. A área da luz, é interessante, os urbanistas estudam a área da luz, é uma área plana da cidade de São Paulo, é a área onde está a grande estação luz do metrô, que é o maior entroncamento de estações do metroviário e da ferroviário, onde está o terminal, enorme terminal de ônibus da Princesa Isabel, onde está a Pinacoteca do Estado, a Sala São Paulo,
onde está o Palácio dos Campos Elíseos, onde estão vários monumentos históricos, inclusive a Casa do Santos Dumont, e onde há o grande teatro da Porto Seguro, que custou 34 milhões de reais, onde está uma grande unidade elitizada do SESC. Então, é uma área que o plano para lá se chama Nova Dubai. Querem fazer lá naquela área Nova Dubai. A Cracolândia foi uma forma de desvalorizar. Você vê que a Porto Seguro comprou quase tudo lá. Ali tudo foi vendido a preço, como diz no Brasil, preço de banana, porque o interesse imobiliário é muito grande. Agora, como tirar essas pessoas de lá numa rede de corrupção muito grande, que envolve polícia civil, polícia militar, guarda civil metropolitana e seguranças particulares? Quantas investidas, quantas vezes você já ouviu falar, autoridades falarem, a Cracolândia acabou? E como se fossem evaporar as pessoas. Acabou, e aí? Lembra a secretária, acho que Heloísa, que foi secretária da Justiça, ela anunciou solenemente, a Cracolândia acabou. Depois, o próprio ex-prefeito Dória, hoje o governador, anunciou, a Cracolândia acabou. Não acabou, está lá, com centenas, dezenas de pessoas. Por quê? Porque aquilo é lucrativo, aquilo é um negócio. E é um negócio que a gente tem que entender também de que ali é um problema de questão social. Porque você acha que é só ali que se usa crack? Não. Eu encontrei ali na Cracolândia médicos, encontrei ali pessoas com passaporte da Holanda, encontrei ali pessoas de nações africanas que eu nunca tinha visto, pessoas desses países. Encontrei gente de todos os lugares do mundo. Um dia eu estava celebrando a missa lá e vi um grupo de fala inglesa. Eles eram africanos de um país que eu nunca tinha visto ninguém. E aí eu perguntei se tinha mais alguém de fala inglesa. Aí veio um jovenzinho loiro com rabo de cavalo que era da África do Sul. Então, ali nós encontramos pessoas de diferentes situações. Uma noite de inverno, andando lá na Cracolândia, eu convidei para nos acompanhar o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, e ele levou lá uma bebida quente também, e todo mundo queria beber a bebida daquele padre lá que tinha uma bebida boa, porque ele tinha colocado não só o chocolate, ele tinha feito uma bebida que tinha alguma coisa muito mais saborosa e que tinha um pouquinho de teor alcoólico. Então todo mundo queria tomar aquela bebida dele. E aí nós vimos uma senhora, uma jovem senhora, e eu trabalho muito a questão do olhar. E ele disse para mim, aquela senhora está te olhando, e você está olhando para ela, vamos conversar com ela. E aí Dom Odilo se aproximou dela, foi conversando, e ela disse para Dom Odilo, eles chamavam Dom Odilo de padre, ele estava de clergyman, sabe, padre, eu sou instrumentista cirúrgica. E aí Dom Odilo ficou admirado olhando para ela, uma instrumentista cirúrgica. O que estava fazendo na madrugada, sentada na calçada da Cracolândia, usando crack. Então, ali é um espaço aberto, mas é um espaço comercial, é um espaço onde se ganha muito dinheiro. E quem é que ganha dinheiro ali? Não é o pequeno traficante que a polícia pega. Quem ganha dinheiro ali não está ali, está bem longe dali. E tem uma rede de corrupção. Quando eu enfrentei a polícia militar ali na Cracolândia, eu conversei com o governador e disse, na ocasião era o governador Geraldo Alckmin, eu disse a ele, governador, eu fiquei 2 vezes na linha de tiro na Cracolândia. E se tivessem me acertado, diriam, infelizmente foi alvejado mortalmente o padre Júlio Lancelotti numa ação na Cracolândia, lamentamos muito a morte do religioso, mas ele tinha uma quantidade de pedras de crack no bolso que ou ele era usuário ou traficante, por isso a única alternativa foi abatê-lo. Então, é uma coisa dramática o que se vive de repressão. E, atualmente, durante a pandemia, pelo menos 3 grandes operações aconteceram lá. O que eles querem? Espalhar o povo.
Eles querem dissipar o povo. Mas há muitos interesses econômicos dentro da própria polícia. Eu vou dizer aqui, e aí como isso é publicizado, depois eu tenho que aguentar as consequências. Mas eu disse para o governador na ocasião, sabe qual é o transporte mais seguro da droga em São Paulo? E o mais caro? Qual é? O carro da Polícia Militar. É o mais seguro e o mais insuspeito. Mas a rede de corrupção da Polícia Civil, não de toda, de parte da Polícia Civil, e não de toda a Polícia Militar, mas de parte da Polícia Militar, que é envolvida, e da GCM. Eu retirei da Cracolândia, um dia depois de celebrar a missa, um dos disciplinas que cuidava lá. E eu tive que enfiá-lo embaixo do banco do carro e 2 dias depois embarcá-lo para outro estado, fugindo. O que é o disciplina? É um que cuida lá e que o disciplina é como disciplina da cadeia, que toma conta, que defende os interesses de quem comanda. A Cracolândia tem seus disciplinas, tem os que chefiam, organizam e tudo mais. E muitas vezes, quando a polícia age lá, é porque alguma coisa do acordo não foi cumprido. Então a polícia age para refazer o acordo. Olha, ali tem muito acordo e muito dinheiro. Não é, e por se move, né? Pois é. Olha, até o final de julho, mais de 2.500 famílias foram despejadas ou ameaçadas de despejo de São Paulo. Parte dessa população criando novas favelas como o Jardim Julieta, e os que não têm nenhum recurso vão para as ruas, ficando ainda mais vulneráveis a tudo, inclusive ao vírus. O que mais dramático o senhor tem encontrado? O que mais dramático o seu olhar tem encontrado? Crianças recém-nascidas na rua. Nós conseguimos colocar no hotel um casal com uma criança de 5 dias saindo da maternidade no pico dessa pandemia, porque teve tanto pico, né? Num desses picos, colocamos imediatamente no hotel às custas da nossa comunidade, uma vez que a prefeitura demorou muito a dar respostas da rede hoteleira, e dos 8.000, como eu disse, só 150 leitos, mas ver crianças recém-nascidas. Nessa madrugada de ontem para hoje, eu visitei uma... Essa semana passada de frio e essa semana também de frio, né? Eu encontrei uma criança, eu visitei novamente uma criança de 9 meses que está com sua mãe numa barraca. Então, nós vemos o desprezo, o sofrimento. Ontem me comoveu demais a cruz que eu encontrei no poste do lado de uma dessas barracas, e eles me contando, mas padre, com a chuva entrou muita água aqui. E nós estávamos tardando tanto que eu disse, se demorar muito para a gente ir embora, eu que estou velho vou ter que dormir aí. Imediatamente eles arrumaram um lugarzinho na barraca. E no sábado, sabe, uma coisa que me comoveu demais, mas demais, como diz o mineiro, demais da conta, foi na casa de oração, uma ação muito bonita de vários grupos que se unem no que se chama Human Day, e cortou cabelo. Se chama Human Day? Human Day, o dia humano, o dia da humanidade. E eles tinham corte de cabelo, atendimento médico, de enfermagem, um bazar de roupas, alimentação, muitas coisas de atenção à população de rua, e todos estavam lá, todos ganharam uma mochila, roupas, calçados, tiveram acesso a muitas coisas. E chegou um com uma calça toda estrupiada, com uma blusa toda rasgada, com a barba enorme, o cabelo enorme. Eu faço no Instagram um diário da pandemia. O meu Instagram é um diário. Como é o nome do seu Instagram? Júlio Lancelotti. Aí, pessoal. E aí encontrei esse rapaz, comecei a conversar com ele, ele estava segurando lá uma sacola, e eu perguntei onde você dormiu.
Ele falou, na Estação da Luz. Eu falei, então venha se alimentar primeiro. Pegamos a marmita. Ele não se enturmava com ninguém, ele ficava sozinho. Ele foi sentar longe, sentou na calçada, comeu. Aí eu voltei lá, falei com ele, vem cá. Falei, como é teu nome? Ele disse, Kleber. Eu disse, vem cá, Kleber, vamos lá ver uma roupa para você. Aí fomos ver a roupa, a jaqueta, ele ficou muito feliz. Aí ele tirou aquela jaqueta velha, ele disse, mas eu tenho que achar onde está aqui no forro meu documento, porque o bolso furou e meu documento andou aqui pela jaqueta. Aí achou, e junto ele achou uma Bíblia, uma bibliazinha de bolso. Aí eu falei para ele, você tem os olhos muito cheios de luz, tem muita luz no teu olhar. Aí ele com a máscara, né, sorriu no olhar. Eu falei assim, você parece Jesus. Você tem o rosto como o rosto de Jesus. Ele falou, você acha mesmo? Eu falei, sim. Teu rosto mostra para mim o rosto de Jesus. Aí vimos as roupas e aí eu chamei a nossa coordenadora lá da casa, a Ana Maria. Falei, Ana, olha que ele está aqui. Aí viu a calça, conseguiu meia, o sapato. Ele ia tomar banho, já a camisa, a jaqueta. Aí a mochila que eu tinha ganhado eu deixei para ele ficou todo feliz com uma mochila que o povo da rua chama de galo. A mochila do povo da rua é o galo. E ele ia tomar banho, depois queria cortar o cabelo. Falei, vem aqui todo dia, venha tomar café aqui, e quando a Ana estiver aqui, eu não estarei aqui, mas ela está, você fala com ela. Aí eu falei para ele, você vem, e quando você vier, o que você vai falar? Ele disse, eu vou falar que eu sou o Jesus do Padre Júlio. Uma outra questão importante, que a gente se fala muito de lavar as mãos, uso de máscaras, mas e a questão da saúde mental nas ruas? Eu encontrei alguns muito atormentados. Eu encontrei um rapazinho que me impressionou demais com sofrimento mental. E eu perguntei para ele naquele dia, onde você dormiu? Ele me falou, no cemitério. Ele é um rapaz do Piauí. Ele não sabe dizer como é que do Piauí ele veio parar aqui em São Paulo. Nós conseguimos resgatar a cédula de identidade dele através de uma busca ativa muito grande, mas não conseguimos ainda reconstituir toda a história dele. O nome dele é Hércules, do Piauí. Ele parece que fala de uma família adotiva, de um lugar tipo orfanato que ele viveu. Ele tem muito medo da violência, ele fica muito sozinho, é uma mente muito sofrida e o sofrimento mental nos olhos muito forte. Então eu percebi muito isso, a dor, o sofrimento mental, o abandono, a necessidade de suporte psiquiátrico, de suporte de psicologia, de suporte também até para nós que estamos convivendo diariamente com eles, porque eles manifestam tudo que todos nós temos, a raiva, a alegria, a dor, o prazer, a busca, a perda, a necessidade de carinho. Às vezes eles querem me abraçar, eu digo, calma, a gente tem que manter isolamento. Alguns falam, mas é mais forte. Alguns falam, uma moça na rua que é bastante, com uma vida muito sofrida, ela falou para mim, ninguém me quer, nem o corona, nem ele me quer. Então, eles tiveram muitas percepções diferentes. Todo mundo usando máscara. Se eles usassem máscara, eles eram pegos pela polícia. Agora todo mundo tinha que usar máscara. No começo eles me disseram, agora ficou todo mundo igual, né? Porque a gente não podia entrar no bar, agora ninguém pode entrar. A gente não podia entrar no shopping, agora ninguém pode entrar. A gente não podia entrar no restaurante, agora ninguém pode entrar. E eles acharam engraçado isso, que ninguém podia, eles não podiam, ninguém podia. Agora já estamos voltando para as diferenças. As diferenças. E muitas agressões na rua? Muitas. No começo, quando a cidade estava muito vazia e o povo da rua deixou de ser cenário e todo mundo os viu, e isso, por um lado, aumentou a solidariedade,
mas de um lado aumentou muito a violência da polícia militar contra eles, aumentou muito a violência da Guarda Civil Metropolitana, e o Rapa, nem na pandemia, cessou de tirar as coisas, as poucas coisas que eles têm. Então, a violência na rua, a primeira é ter que dormir na rua. A primeira violência. Ontem, na madrugada, nessa madrugada de ontem para hoje, eu fiquei admirado de ver que eles, para se protegerem, estenderam como que varais de um poste no outro e puseram como que uma barreira de cobertores para diminuir o vento e diminuir a friagem. Nós estamos falando dessas 2 semanas agora que têm sido muito frias em São Paulo, né? Para encerrar, o que o senhor diria para uma cidade que tem o poder econômico que tem e que convive com toda essa invisibilidade? Que seja capaz de enxergar, que seja capaz de ver no povo que está pelas ruas seus semelhantes, irmãos, irmãs, pessoas que têm história. Eu encontrei agora, durante a pandemia, um enfermeiro na rua. E ele agora já está trabalhando como enfermeiro. Ele ficou até assustado quando eu falei para ele que tinham me comunicado o salário que ele iria receber. Ele é um enfermeiro. Quando ele me mostrou, falou: olha, padre, eu sou enfermeiro. Ele ainda está no alojamento da população de rua até receber o primeiro salário. E eu até disse para ele: você quer que eu consiga para você um lugar para você ficar até o salário? Ele disse: não, padre, eu vou receber o meu primeiro salário e vou pagar o lugar para eu ficar. Olhar para os catadores com respeito, olhar para as pessoas com respeito. E nós só vamos ter futuro se o povo mais pobre viver. E o povo que eu digo, o povo da rua, mas não podemos esquecer os quilombolas, os indígenas, os ancestrais, os grupos que são marginalizados, a juventude negra que sofre um genocídio, o grupo LGBTQIA+, todos os grupos que são considerados minoritários e que devem viver. Nós não vamos ter futuro se os pequenos e os pobres não viverem também. E qual é a sua esperança diante dos atuais governantes, seja em qual nível for, e mesmo da desmobilização de grandes porções da sociedade? A minha esperança tem um nome. A minha esperança é resistir. Muito obrigado, Padre Júlio. O senhor continue com o seu belo trabalho.